Você conhece essa fruta aqui? E se eu te falar que ela pode baixar a pressão, quem faz tratamento para pressão alta, ou então quem quer controlar os níveis de pressão, essa fruta pode ser uma grande aliada. E nesse vídeo eu vou te falar 7 frutas que ajudam e baixam a pressão. Podem ajudar no tratamento da pressão alta. E quais são essas frutas? Eu vou começar em ordem decrescente, a número 7 até a número 1. E a 7ª fruta, que é a fruta que eu iniciei o vídeo, é a romã. A romã tem uma grande característica. Ela é estudada e ela pode atuar numa enzima chamada enzima conversora da angiotensina. Assim como muitos medicamentos também atuam nessa enzima, como por exemplo, captopril, enalapril, losartana ou mesartana. Então, a ação da romã é benéfica para quem tem pressão alta. E quanto que essas frutas podem baixar a pressão? Vamos falar em valores aqui. Entre 5 até 8 milímetros de mercúrio, o que é muito significativo. Por exemplo, se sua pressão tiver 14, só para você colocar uma dessas frutas pode chegar até 13,5. Então, o controle com a alimentação é fundamental para quem tem pressão alta. Mas também para você que está cuidando da saúde. Eu, por exemplo, eu como romã. Eu adoro, é uma ótima fruta. Então, a número 7 é a romã. Número 6, melancia. Melancia tem L-citrulina. A melancia é estudada e pode auxiliar no relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, também pode contribuir para quem tem pressão alta. Número 5. Antes do número 5, você viu que esse vídeo é valioso, muitas pessoas vão se beneficiar, então nada mais justo que você deixar o seu like. Vamos fazer uma meta de 20 mil likes. Cada curtida é uma pessoa a mais que é avisada. E vocês viram que através da alimentação, muitas pessoas podem melhorar de várias doenças. E uma dessas doenças é a pressão alta. As pessoas ficam aí tomando vários remédios, cada vez tomam mais remédios e não cuidam da alimentação, não cuidam do estilo de vida. Então, deixa o seu like, não vai te custar nada e você vai ajudar esse vídeo a ser distribuído. E o número 5 é o morango, porque o morango tem uma substância também muito estudada na medicina, que é a antocianina. A antocianina também pode contribuir reduzindo os níveis de pressão, ou então reduzindo a hipertensão arterial, que é o nome técnico. Estou falando aqui em pressão alta. Eu vou incluir junto, no número 5, a cereja, também por causa da antocianina. É uma fruta muito estudada e pode contribuir reduzindo a pressão. As frutas vermelhas, né? Então, número 5. O número 4, abacate. O abacate, além de vários benefícios para a saúde, ser rico em gorduras boas, ele também é rico em potássio. E nós sabemos que tem uma relação do sódio com o potássio. E alimentos ricos em potássio, como o abacate, também podem ajudar no controle da pressão. Só fica um asterisco aqui, tem algumas pessoas que têm problemas nos rins, tem que ter um pouco de cuidado com o potássio. Então, se você tiver os rins fracos ou insuficiência renal, antes de consumir alimentos ricos em potássio, primeiro tem que perguntar especificamente para o médico que está te acompanhando se você pode fazer uso dessas frutas, desses alimentos que têm potássio. Mas via de regra, o abacate é sim muito saudável. Eu como 3 vezes por semana, justamente por causa desses benefícios. Muitas pessoas vão comentar também falando que as frutas têm frutose, e a frutose pode aumentar o açúcar no sangue, pode causar gordura no fígado, o que é uma grande mentira. Você não só pode, como deve comer frutas. A questão é o excesso de frutose. Eu não estou falando aqui para ninguém comer 5, 6 abacates por dia, por exemplo, tá bom? Quando eu falo dessas frutas, eu estou falando em 1 até 2 porções. Então, 100, 150 gramas é uma ótima porção dessas frutas para você pegar os benefícios e não ter os riscos de ter um excesso de calorias, como é o caso do abacate, por exemplo. Então, as frutas não só podem, como devem participar da sua alimentação. Não fica acreditando nesses comentários que todo vídeo, todos os vídeos aqui
tem pessoas que colocam isso, que as frutas são proibidas e o bom para a saúde é a banha de porco, então tem que comer banha. Pessoal, esse comentário eu não consigo entender. Número 3, limão. O limão também ajuda no relaxamento dos vasos sanguíneos. Se os vasos sanguíneos estão mais relaxados, a pressão também diminui. E qual substância que é essa? Como é que ela atua? Ela atua inibindo a degradação do óxido nítrico. O óxido nítrico vai relaxar os nossos vasos sanguíneos. Então, se você tem mais óxido nítrico, você tem um relaxamento maior, também é benéfico para a saúde. Número 2. Esse aqui não é uma fruta, mas é um fruto. Como é muito potente, também muito estudado pelo potencial antioxidante, também pelas vitaminas, é o cacau. Então, fiz questão de incluir o cacau na nossa lista. O cacau também, além das gorduras boas, antioxidantes, ele pode reduzir a pressão em até 8 milímetros de mercúrio, o que é muito significativo. E qual é a dose do cacau? 30 gramas por dia. Então, um tabletinho de chocolate amargo, 70% de cacau, pode ser? Pode ser, tá bom? É importante falar que depois dessa dose de 30 gramas de cacau, você não tem mais benefícios. Algumas pessoas pensam assim, mas se eu comer um tabletinho, que vai baixar 8, se eu comer 2, baixa 16. Não, não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona, tá bom? Mais 30 gramas de cacau é extremamente benéfico para a sua saúde. E o número 1 é o kiwi. O kiwi, além de vitamina C, vitamina E, fibras antioxidantes, teve um estudo que viu que pessoas que comiam 3 kiwis por dia tinham níveis menores de pressão comparados com aquelas pessoas que não comiam. Então, o kiwi, além de ser uma fruta com baixo índice glicêmico, não vai aumentar o seu açúcar no sangue, não vai se transformar tanto em triglicerídeos, também pode ajudar no controle da pressão. Eu sei que vocês vão perguntar o que é pressão alta. Pressão alta é quando o primeiro número chega em 14 ou 140. Então, maior ou igual a 14. Mas também pode ser pressão alta quando o segundo número, por exemplo, 12 por 8, 80 é o segundo número. Quando esse segundo número chega em 9 ou 90. Então, no primeiro número 14 ou mais, no segundo 9 ou mais, ou um ou outro. Só por curiosidade, quando é o primeiro número, nós chamamos de hipertensão sistólica. Quando é o segundo número que chega em 9 ou mais, nós chamamos de hipertensão diastólica. E qual o valor bom de pressão? Via de regra, 12 por 8, famoso 120 por 80. Em alguns casos, essa meta pode ser alterada. Em alguns pacientes que têm um risco muito grande de queda, que tomam vários remédios, por exemplo, o médico pode tolerar uma pressão um pouco maior, tá bom? Aqui eu estou falando em geral. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca a cidade que você está assistindo, qual parte do mundo que você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Você quer saber mais sobre a pressão alta? Nesse vídeo, eu falei 13 dicas para baixar a pressão de maneira natural. Eu tenho certeza que você vai gostar e tenho certeza também que vai ser útil. Você já viu das frutas? Agora tem que saber os outros passos, as outras dicas. Clica aqui, você vai ser direcionado para ele. Um abraço, até a próxima!